Olá, gente, tudo bem? Muito bem, antes da gente começar a correção das atividades da semana 1 do PET 2, eu queria fazer uma retomada aqui nos pontos que eu acho importante vocês saberem. O que é língua, linguagem e fala, a diferença de cada um. Porque na realidade, quando a gente fala língua, linguagem e fala, a gente meio que assimila, acha que tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Por que a gente tem essa visão? Porque todos esses elementos aí são usados para a gente se comunicar, né? Você usa a língua para se comunicar, você usa a linguagem para se comunicar, você usa a fala para se comunicar. Muito bem. Mas existem diferenças entre esses elementos. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai levar em consideração aqui é a língua. O que é a língua? A língua é um processo de comunicação, é um instrumento de comunicação, porém, gente, ele tem uma abrangência maior e ele obedece determinadas regras. Então, olha aí, ó, instrumento de comunicação mais abrangente com determinadas regras. Abrangente por quê? Porque ela abrange países, né? Então, nós temos português, nós temos a língua francesa, nós temos a língua alemã, tá? Então você vê que é uma abrangência maior e que sofre algumas regras, que obedece a determinadas regras. Muito bem. A linguagem, o que vem a ser a linguagem? A linguagem são características de determinados grupos a usarem a língua, tá? Muito bem, essas características, elas vão sofrer influências externas. Então, gente, olhe bem, a língua é algo maior. A linguagem é algo menor. Por exemplo, pode afetar grupos de pessoas, regiões, tá? E a fala? A fala é particular. É como cada um vai usar a língua. Ah lá, é a forma particular que o indivíduo fará da língua. Ô, gente, então a diferença entre língua, linguagem e fala é exatamente a abrangência, tá? A língua é um processo maior, mais bem estruturado. A linguagem é um processo menor que vai afetar grupos, é como cada grupo vai usar a língua. E a fala é como cada indivíduo faz da língua, né? Muito bem. Como, gente, a língua ela não é morta, o que quer dizer isso? A língua sofre alterações, né? A gente fala a língua, a gente usa a língua, então ela vai se modernizando. Elementos vão aparecendo, vão surgindo, elementos vão desaparecendo com o passar do tempo. Então, como essa língua ela é dinâmica, ela é viva, ela vai sofrer algumas variações, que é o que nós chamamos de variação linguística. É como cada grupo vai fazer a adequação à língua. Então, olha lá, a língua ela é viva, então ela vai sofrer variações. E quais são os fatores que vão interferir nessa variação linguística? Primeiro, um dos fatores é o fator etário. Cada idade vai fazer vai usar uma linguagem diferente. Então, uma pessoa nova, ela tem características na língua, vai usar uma linguagem diferente de uma pessoa com mais idade. Muito bem. Geográfico é a região que a pessoa vive. Então, por exemplo, São Paulo tem uma característica linguística, Minas Gerais tem outra característica linguística, tá? Histórico, gente, é a época em que viveu. Então, você pega um texto mais antigo, o que vai acontecer? Esse texto vai ter características que não são próprias da nossa época, tá? Social é a condição social que a pessoa vive, tá? Ela, consequentemente, vai fazer uso de determinadas palavras que outro grupo não usa. E cultural é o grau de informação que a pessoa tem.
Então, se a pessoa tem mais informação, ela vai usar um tipo de linguagem. Se a pessoa tem menos informação, ela vai fazer uso de uma linguagem diferente. Muito bem. Essa explicação foi complementar para a nossa atividade de hoje, tá? Que vocês viram aí. Então, isso que eu expliquei é mais ou menos o que você tem aí. Olha, vamos estudar sobre variação linguística, que tá no PET de vocês, tá? Então, essas informações que estão aí, eu passei resumidamente ali para vocês, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a correção dos exercícios. Muito bem. Acredito eu que vocês tenham pesquisado, porque essas informações elas precisavam de pesquisa. Então, a primeira informação: o que você sabe sobre sua língua, de onde ela veio? Meus amores, a nossa língua veio do latim, tá? Muito bem, a língua portuguesa vem do latim. Hoje, o latim é uma língua morta, ela não existe mais. Então tá aí, ó. A língua portuguesa tem origem no latim, tá? Uma língua morta. Ótimo. Por que falamos português? Olha aí, por que falamos português? Meus amores, porque nós somos colonizados por Portugal, tá? Nós somos colônia portuguesa por muito tempo, então nós falamos o português. Olha lá, ó. Falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses, por Portugal, ok? Muito bem. Palavras de origem indígena, tá? Que são os habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil são os índios. Quais são essas palavras? Vou passar algumas para vocês, ó. Arapuca, catapora, curumim, mandioca, arara, gambá, maracanã, sabiá. Coloquei reticências porque tem várias outras, né? E outro elemento que nós temos de influência da nossa cultura foi o negro, né? A cultura africana também exerceu influência, né? Então tá pedindo quais palavras de origem africana nós teríamos? Várias, entre elas moleque, fubá, dendê, cachaça, dengo, cafuné, caçula, quitanda, axé, cuíca e várias outras, tá? Muito bem. Essas são atividades da semana passada, da semana 1 do PET 2. Atividades relacionadas a variação linguística, tá? Foi esse o vídeo, esse assunto está relacionado ao vídeo que vocês assistiram da semana 1 do PET volume 2, ok? Muito bem, abraços e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.